Olá irmãos, tudo bom? Me chamo Marcos, estou aqui trazendo mais um vídeo no canal para vocês a respeito da fé. Então irmãos, lendo aqui no livro de Mateus, a gente vai começar aqui no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Ó Messias, tende misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois às vezes ele cai no fogo e outras vezes ele cai na água. Eu trouxe para os teus discípulos curar. Então o Messias respondendo disse-lhes: Geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. Respondeu-lhe então o Messias, o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se dele, em particular disseram-lhes: Por que não podemos nós expulsá-los? O demônio, ele estava falando no caso, né? Então o Messias disse o seguinte: por causa da vossa pequena fé. Então, meu irmão, o texto traz o seguinte, que os discípulos andavam junto com o Messias todo o tempo, né? Mas diante dessa ocasião do menino endemoniado, eles não conseguiram expulsar o demônio. E eles perguntaram: por que, mestre, não conseguimos nós expulsar o demônio do menino? E o Messias disse: por causa da vossa pequena fé. Então, pessoal, a fé, ela está sendo deixada para trás, ela está sendo abandonada. A fé é uma ferramenta tão poderosa, mas tão poderosa que, se você soubesse, você corria todo dia em busca da fé, né? A Bíblia diz que todos os que venceram no passado foi pela fé. Então aqui você observa que os próprios discípulos, eles não conseguiram expulsar aquele demônio porque lhes faltou fé. E o que é fé? A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera, né? Então eu não vejo o sobrenatural aos olhos nus, aos olhos físicos, mas eu consigo sentir esse sobrenatural por meio da fé. Você compreende isso? A fé é algo tão tremendo, irmão, mas tão tremendo, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você transporta um monte de um lado para o outro. E algumas pessoas vêm até me dizer isso: não, mas a questão de transportar um monte de um lado para o outro é simbólico, digamos. Você transportar, mudar algo de um problema para uma solução, resolver um problema, é isso. É um monte de situações, mas a Bíblia não diz isso. Eu vou mostrar para vocês que a Bíblia não diz isso. Uma certa vez o Messias vai passando ali, né, numa cidade, e ele sente fome. Ele olha para uma figueira e diz: nossa, uma figueira, eu vou agora ali comer um figo naquela figueira. E ele chega lá, só viu folha, não viu nada de figo na figueira. E ele disse assim: figueira, nunca mais nasça figo em ti. E a Bíblia diz que a figueira secou imediatamente, né? Os discípulos, vendo aquilo, ficaram maravilhados. Nossa, mestre, como foi que essa figueira secou imediatamente? E o Messias respondeu o seguinte: por que vocês ficam espantados com isso? Em verdade eu vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito com esta figueira, mas até se vocês disser para um monte, sai daqui e te joga no mar, assim acontecerá. Então, irmãos, o que eu penso? O Messias não era mentiroso. Ele não veio à terra para mentir. Ele morreu pela verdade. Ele morreu porque muitos não quiseram aceitar a verdade e crucificaram ele. Então ele morreu pela verdade. Então tudo que saiu da boca dele era verdadeiro. E ele disse que, se você tiver fé e não duvidar em seu coração, pode dizer para o monte: sai daqui, se joga por lá, e ele vai se jogar. Essas foram as palavras dele, não as minhas. Essas foram as palavras dele: sai daqui e te joga por lá.
Aí você vai dizer, não, mas isso não é literal e tal, isso é simbólico. Vamos ver dentro das escrituras. Uma vez ele estava numa tempestade no meio do mar, e os discípulos ali no barco, a tempestade grande demais. Quando eles dão fé, ele vê o Messias lá no meio do mar, da tempestade. Alguns olham e dizem, é um fantasma, outros dizem, não, é isso e tal. Então eles olham e percebem que era o Messias, e ele se alegra, mestre. Aí eles dizem, é você? Sim, sou eu. Se és tu, deixa que eu vá até onde ti. Pedro questionou assim, né? Perguntando, se é mesmo tu, eu posso ir onde tu? Ele disse, vem. O que acontece? Pedro foi. Irmão, para você ver como essa questão de monte transportado de um lado para o outro não é algo simbólico, Pedro andou em cima da água. Em cima da água ali, ó. Foi. Mas a Bíblia relata que em um certo momento a tempestade começou a dar trovões ali, muito raio, vento muito forte. Pedro olhou para essa tempestade e tirou o foco, que era ir para frente para onde o Messias. Quando ele tirou o foco, a Bíblia diz que ele começa a afundar. O Messias corre rapidamente, pega na mão dele e diz para ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então ele diz, se ele não tivesse duvidado, se ele tivesse permanecido firme no foco, com a fé de que ele chegava lá onde ele, Pedro pulava até cambalhota, irmão, em cima da água, porque ele estava usando a fé. Mas quando ele duvidou, ele afundou. E o Messias sempre alertava dizendo assim, ó, se tiverdes fé e não duvidardes. Se tiverdes fé e não duvidardes. Quando você vê no livro de Mateus aqui, capítulo 17, versículo 14, ele vai dizer aqui, ó, no versículo 20, diz assim, ó, e eles dizem, por que não conseguimos expulsar o demônio? E o Messias disse, por causa da vossa pouca fé. Por causa de quê? Por causa da vossa pouca fé. Porque você não tem fé. Uma vez, irmão, contando um testemunho, eu fui expulsar um demônio de um rapaz, e lá ele estava lá possesso, aquela coisa toda. E quando eu chego lá, esse rapaz, ele endemoniado disse para mim, tu não vai me tirar daqui. E eu disse, por que eu não te tiro daí? Falando ali com o demônio, né, incorporado naquele rapaz. Ele disse, porque tu não tem fé para me tirar daqui. Tu não acredita que tu pode me tirar. Tu não tem fé nisso. Então, quando eu saí dali depois, eu analisando na Bíblia, eu vi o texto onde o Messias disse, porque vocês não têm fé. Certo? Então, para você fazer a obra do Messias, a obra do Criador, você precisa ter fé, você precisa acreditar. Você precisa acreditar. E não é porque hoje a tecnologia está avançada, porque isso, porque aquilo. Acreditar em meio termo, é acreditar por completo mesmo. Uma história muito bonita que eu acho nas Escrituras, ela está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 5 ao 6. Diz que Eliseu pediu para o pessoal ali cortar uns galhos, né? E ali o rapaz vai com o machado, cortando um galho com o machado. De repente o ferro do machado se solta do cabo do machado e cai dentro da água, dentro do rio, né? E o rapaz disse assim, nossa, mestre, esse machado era emprestado, e agora? Ele disse assim, onde caiu o machado? Aí ele disse, mais ou menos ali. E Eliseu simplesmente pediu e o machado subiu. Era simbólico, essa questão era simbólico de que transporte um monte de um lado para o outro, um machado é pesado, e Eliseu subiu o machado, certo? Aí você vai dizer, não, mas Eliseu ali, ele era totalmente possuído pelo Espírito do Criador, e você não é? Se você não é, então você não está no caminho da salvação. Pois a Bíblia diz que o Espírito do Eterno que conduz à salvação, ele direciona os seus pensamentos. Existe um versículo que o próprio Messias diz assim, quem dizes que eu sou? E Pedro disse assim, tu és o Messias, o enviado do Altíssimo. E ele disse, o Espírito do Altíssimo falaste por tua boca, Pedro. Você viu isso? Então,
Nós temos que crer como isso que está nas Escrituras não foi anulado. E o que está acontecendo hoje que não se vê mais, esses prodígios, essas coisas todas? O que está acontecendo foi o que o Messias disse: porventura, quando eu vier outra vez, encontrarei fé na terra? Sinais das profecias do fim: falta de fé, falta de amor, multiplicação da ciência. Então, irmãos, tudo aquilo que foi escrito ainda vale. Eu acredito que tudo que foi escrito vale até hoje. O que acontece é que as pessoas mudaram seus pensamentos, mudaram as suas crenças e a sua fé, mas nada do que está escrito foi anulado. A Bíblia diz que o Criador é, o que foi, o que há de vir. Ele nunca vai mudar, ele permanecerá sendo o mesmo. A Bíblia diz que o próprio Messias disse assim: e eu vos dou autoridade para vocês saírem por aí, curando os enfermos, expulsando os demônios e fazendo toda essa obra, né? E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsará demônio, curará enfermos e fará muitas coisas que o mundo natural não faz. Foi o que ele disse, né? Aqueles que crerem, né? Não é aqueles que dizem que são cristãos, ou que são crentes, ou que são isso ou aquilo. São aqueles que crerem. Pelo meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, um monte de coisa espiritual acontecerá na sua vida. Então, irmão, vamos aqui ver no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16, ao qual diz assim, ó: tomando sobretudo o escudo da fé, no qual vocês podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Ou seja, é com a fé em que você apaga os dardos inflamados do maligno. O diabo, vosso adversário, Satã, Ra-Satã, conhecido no Brasil como Satanás. É com a fé que você vence ele. Se você não tem a fé, é impossível você agradar até o Criador, porque é necessário que aqueles que se aproximam do Criador creia que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Tudo isso está aqui, irmão, nas Escrituras. A fé foi abandonada por causa da ciência que se multiplicou. O homem colocou na mente do povo de que a ciência está acima do Altíssimo, fazendo com que as pessoas confiem mais na medicina, confiem mais nas coisas da terra, no homem, do que no próprio Criador. A fé, ela nunca foi aniquilada da terra. A Bíblia até diz que o espírito ele será tirado, né, na tribulação, mas a fé ela permanece dentro de você. É com a fé que a gente vence e é com a fé que a gente vê a existência do Criador na terra. Muita gente os ateus, já conversei com um ateu e disse assim: eu nunca vi sinal nenhum, cara, para que eu vou acreditar em um ser que eu nunca vi nada, nunca vi sinal nenhum? Mas claro, você não crê. Para que você veja algo que pertence ao Altíssimo, você tem que crer que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. É o que está escrito nas Escrituras. Se você não crer, você jamais verá a glória do Altíssimo. É o que está escrito aqui, né? Se você crer, você verás a glória do Altíssimo. Então, irmão, vamos ver aqui mais. Vamos ver aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 5. Diz assim, ó: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder do Altíssimo. Que a tua fé, irmão, não seja apoiada na sabedoria do homem, na tecnologia, no conhecimento humano, mas no poder do Altíssimo. Então a Bíblia fala, irmão, o relato de um homem, que esse homem, ele chegou até o Messias. Ele disse: mestre, meu filho se encontra muito doente e ele vai morrer. Então o Messias disse assim: onde é a sua casa? Vamos até lá. E ele disse assim: mestre, eu não sou digno de que você vá na minha casa. Eu sou um homem pecador. Eu mando os meus servos, faça isso e eles fazem. E eu peço para eles fazer aquilo e eles me obedecem. Mas eu sou pecador.
E ele disse assim: simplesmente, mestre, diga que meu filho seja curado e ele vai ser curado. A Bíblia diz, meu irmão, que o Messias olha para um, olha para outro. Ele diz: eu falo para vocês com toda sinceridade, eu nunca vi uma fé tão grande como essa dentro de Israel. Nem mesmo em Israel vi uma fé tão grande como essa. E ele diz: pode ir, o teu filho está curado. Então o que acontece? Aquele homem, ele usou o poder dentro do ser humano chamado de fé. Ele disse: eu acredito, mestre. Eu acredito que se tu dissesse, seja curado, meu filho, quando eu chegar lá ele está curado. E a Bíblia diz, irmão, que no meio do caminho veio um homem e anunciou dizendo que o filho daquele homem já estava curado. Porque aquele homem acreditou de todo o coração. A Bíblia fala de uma mulher que sofreu muito tempo com um fluxo de sangue. E esse aqui é conhecido, todo mundo conhece esse texto. A mulher sofria demais. Uma vez ela viu a multidão passando e ela disse: lá vem ele. Se eu somente tocar na orla dele, se eu somente tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Ela acreditava desse jeito. E ela foi no meio da multidão. Foi. De repente, ela toca no Messias. Quando ela toca, ele rapidamente diz: quem me tocou? Aí os discípulos: mestre, a multidão te aperta e tu dizes: quem me tocou? E ele disse: não, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, né? Há uns tempos eu não entendi o que o Messias estava dizendo. Porque de mim saiu virtude. Eu perguntava como os discípulos: a multidão te aperta e tu dizes: quem te tocou? E ele disse: porque de mim saiu virtude. Um certo dia, irmão, eu estava em uma consagração de jejum e oração. E eu fui fazer uma oração na casa de uma irmã, né? Ela pediu para que eu fosse visitar, eu fui lá, visitei. E a gente estava numa consagração. De repente eu pedi para ela, pediu assim: ore por mim, irmão, tal. E eu orei por ela. Fechei meus olhos e coloquei a mão sobre ela e comecei a orar. Quando de repente eu senti uma energia saindo do meu braço, uma energia mesmo, assim como se fosse tipo pegar numa tomada, um choque mesmo, saindo da minha mão. Quando aquele choque saiu, eu abri os olhos, né? Quando eu abri os olhos, a garota estava estonteada, né? E ali ela estava quase caindo. Eu sei que tem muita gente que, por ser religioso, vai dizer: ah, isso é coisa de hipnotismo, isso é falso profeta, isso, aquilo, outro. Mas eu tenho a minha fé, independentemente da forma que você pensa, eu penso do meu jeito. E eu senti a virtude saindo, irmão, antes de eu abrir os olhos. Eu senti aquela energia saindo do meu corpo e eu disse assim: algo vai acontecer, porque tá saindo virtude de dentro de mim. E quando eu abri os meus olhos, aquela irmã, ela estava caindo, né? Então ali eu não entendi muito aquilo ali no começo, mas depois eu já vi muitos outros sinais de prodígio acontecendo e eu parei de ser incrédulo. E o Messias, ele está aí, né, junto com você, ele está aqui junto comigo, basta você crer. E se você crer, não somente farás o que ele fez, você pode fazer coisa maior do que a que ele fez. É o que ele disse, não é eu que estou dizendo, não, foi ele que disse, certo? No livro de 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 7, diz que nós que servimos ao Criador andamos pela fé e não por vista. Ou seja, nós andamos pela fé e não pelaquilo que vemos. O mundo hoje crê naquilo que vê. O mundo está vendo essa caneta, ele crê nessa caneta, mas ele não crê que pode existir algo invisível por trás dessa caneta. É igualmente uma estátua de adoração. Você pega essa caneta, você adora ela aqui, ó, aí começa, ó, caneta, adorando ali, invocando e adorando, prestando um culto. Ali você é liberado uma energia para aquela caneta, fazendo dela ali uma adoração, né? E ela gera um espírito nessa caneta. Isso é tema para outros vídeos, mas ela gera um espírito aqui. É tanto que o Paulo disse que quando você adora um ídolo, uma estátua, você está adorando um demônio, porque ele gera um espírito vivo nisso aqui. Então você não pode adorar. Quem adora o dinheiro gera um espírito vivo, um Deus chamado de Mamon.
Quando você adora o dinheiro, diz que quem adora o dinheiro adora a mamon. E aí vai. Depois eu falo isso em outros vídeos para você. Esse vídeo estou falando sobre fé. Quero que você acompanhe o meu canal, me ajude compartilhando nossos vídeos e se inscrevendo no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então a Bíblia diz que nós andamos pela fé, não pelo que vemos. É difícil hoje você acreditar que você consegue mover uma montanha, não é verdade? É muito difícil mesmo. Mas quando você desacredita disso, você já está deixando a fé de lado. Não importa o que aconteça, use a fé. Acredite que você pode fazer o que está escrito na Bíblia. Se tiver algum erro, não está em você por estar acreditando. Está aqui na Bíblia. Porque a Bíblia diz que se você crê, você verás a glória do Eterno, a glória do Altíssimo. O Messias disse que estes sinais acompanharão aos que crerem. Sinais de prodígio, acompanhando pessoas que acreditam, né? Eu já vi muitos sinais, irmão. Muitos sinais mesmo, muito prodígio. Já vi coisas maravilhosas. Eu entendo tudo sobre a questão de virtude, quando o Messias diz assim: quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Se você acredita, você consegue ver coisas maravilhosas na vida. Então você pode começar a exercer a sua fé fazendo treinamento, você acreditando, certo? Nunca usar palavras negativas dizendo assim: eu não vou conseguir isso, aquilo. As palavras têm poder. E quando ela diz que as palavras têm poder, não é um jeito de falar. Hoje está muito frio as coisas, né? Hoje está difícil de acreditar. As pessoas já não têm mais fé. Hoje estão acreditando só na ciência, na tecnologia, né? E é por isso que muitos, quando verem um anti-messias chegar na Terra, vão se render a ele, vão se prostrar e adorar. Porque não conhece a palavra, porque a palavra diz que qualquer um de nós, se tiver fé, faremos prodígios grandes. Inclusive os falsos profetas farão prodígios que, se possível, enganariam a muito, até os escolhidos. Então essa questão aí de fazer expulsar demônios, essas coisas está ligada à fé. Quando você acredita, você vê a glória se manifestar. Ah, mas se eu tenho fé, se eu faço essas coisas e eu já estou salvo? A Bíblia diz que muitos me dirão: mas eu não expulsei demônio, não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ele diz: eu não vos conheço. Ou seja, essas pessoas que fizeram aquilo, expulsaram os demônios, curaram os enfermos e tal, elas fizeram usando a fé. Mas mesmo ela acreditando que ela fazia aquilo, elas faziam coisas erradas. Então não garantiram a sua salvação, certo? Porque não é para confundir uma coisa com a outra. Não é porque você está fazendo isso que você diz: eu estou salvo. O reino dos céus é diferente de você acreditar e ver algo acontecer. Então é isso, meu irmão. Obrigado a todos que acompanharam o meu vídeo. Nos próximos vídeos, se você gostou do tema, nos próximos vídeos eu posso estar falando mais sobre isso, dando testemunho da minha vida. Eu era um pastor do sistema religioso, saí, estou aqui agora com esse canalzinho aí, falando sobre o nosso Criador, sobre o seu nome, sobre as boas novas dele e sobre as maravilhas, né? Então hoje eu estou aqui e compartilhe o meu vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Compartilhe para o seu amigo, seu parente, e tenha fé, acredite. Se você acreditar, você verá a glória do Altíssimo se manifestar na sua vida. Na finança, eu tô com um problema financeiramente. Acredite que tudo vai mudar. E quando você acredita, você não duvida, você tem um firme pensamento: eu não tenho esse dinheiro para pagar esta conta, mas eu sei que vai aparecer. Mas de onde tu não está trabalhando? Eu não sei. Só sei que vai aparecer. Vai aparecer. Só isso, irmão. Você tem que crer de todo o teu coração, sem duvidar em nada. E vai acontecer. Então, eu acredito seriamente que você vai deixar um like nesse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que a gente possa estar chegando aí a um número de pessoas maiores para assistir os nossos vídeos e eu estar aqui levando a palavra do Altíssimo até o teu coração, tá bom? Então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.
Bem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Salva-me! Homem de pouca fé. Por que duvidaste?